Capítulo 16. Thor marchava entre o enorme contingente de membros da legião. Ao lado dele iam Hisi, O'Connor, Elden e os gêmeos. Kron seguia em seus calcanhares. Todos eles seguiam pela estrada larga e empoeirenta que pareciam infindáveis. Eles tinham estado marchando por horas em direção ao distante Canyon, preparando-se para a primeira etapa de sua viagem até o mar Tartuvian. Thor tinha conseguido chegar a tempo de sua noite com Gwyn. Tinha acordado com o amanhecer e chegou de manhã bem cedo ao quartel. Ele se juntou com os outros quando eles estavam se levantando. Preparou todas as suas coisas, pegou sua bagagem, sua funda, suas armas e partiu com os demais, justo a tempo. Thor mal podia acreditar que ele estava embarcando em uma jornada com todos aqueles garotos, a caminho do que ele sabia que seriam os 100 dias mais desafiantes de sua vida. Ele tomaria um caminho que deixaria atrás sua adolescência para converter-se em um homem de verdade. Seu coração batia agitado com expectativa. Ele podia sentir o zumbido animado no ar e também a tensão. Alguns rapazes caminhavam de uma maneira saltitante, porém, outros caminhavam silenciosamente e em seus rostos havia uma expressão assustada. Quando Thor tinha chegado, ele tinha ouvido relatos de que 2 membros da legião haviam fugido durante a noite, aparentemente com muito medo de embarcar para participar da centena. Ele estava contente de saber que nenhum de seus novos amigos tinha fugido. Thor poderia estar inundado com ansiedade também, mas, por sorte, ele também estava preocupado. Sua mente vagava com outras coisas. Gwyndolin. Sua noite com ela permanecia sobre ele como uma nuvem. Ele não conseguia afastar a imagem de seu rosto, o som de sua voz, a sua energia. Era como se ela estivesse com ele agora. Tinham sido um dia e uma noite mágicos, os melhores de toda a sua vida. Seu coração disparava quando ele pensava nela. Saber que ela existia fazia com que ele sentisse que tudo estaria bem no mundo, sem importar o que acontecesse durante a centena. Contanto que ele a tivesse, ele teria razões para sobreviver e motivos para voltar. Isso o ajudaria a seguir adiante. Eles lamentaram juntos por seu pai e tê-la ao seu lado lhe trouxe uma sensação de paz e consolo que ele jamais tinha sentido antes. Ser capaz de compartilhar sua dor com ela, de alguma forma, tornava tudo mais suportável. Isso também havia aproximado mais os dois. Ele fechou os olhos e viu mais uma vez o lago, suas águas azuis e brancas naquela ilha, tão isolada do mundo. Aquele era o lugar mais mágico no qual ele já tinha estado. Ele lembrou-se de como olharam para as estrelas toda a noite, de Gwyn deitada em seus braços. Ela tinha dormido assim, em seus braços, a noite toda. Nenhum deles tinha tirado suas roupas, mas eles tinham se beijado durante toda a noite e ela finalmente tinha se enrolado como uma bola e deitou a cabeça em seu peito. Era a primeira vez que uma garota dormia em seus braços. Em alguns momentos durante a noite, ela chorou e ele sabia que ela estava pensando em seu pai. Thor tinha despertado com a primeira luz da aurora. Uma bela luz vermelha cobrindo o horizonte com o primeiro sol nascente e tudo parecia estar bem no mundo. Ele tinha acordado com Gwyn ainda em seus braços, com o peso dela em seu peito, sentindo o calor dela na perfeita e completa quietude da manhã de verão. Uma leve brisa soprava, as árvores balançavam acima deles e tudo parecia perfeito no mundo. Era a primeira vez que ele tinha despertado sentindo uma verdadeira sensação de conforto, de amor, de pertencer a um lugar. Pela primeira vez, sentiu-se querido por alguém e isso significava mais para ele do que ele poderia dizer. Eles tinham se preparado tristemente no início da manhã. Thor tinha de correr de volta para a legião antes que partissem. Gwyn chorou em silêncio. As lágrimas escorriam em seu rosto. Ela tinha se inclinado e abraçado Thor e passou um bom tempo antes que ela o soltasse. Jure novamente, ela tinha sussurrado,
que você vai voltar. Eu juro, ele tinha dito. Ele ainda conseguia se lembrar da expressão de seus olhos cheios de lágrimas, quando ela olhou para ele na luz do amanhecer. Era uma expressão que continha tanta esperança e saudade. Aquele olhar lhe dava forças agora. Ele ainda podia ver aqueles olhos, ali, naquele mesmo instante, enquanto caminhava por aquela estrada com seus irmãos da Legião. Eu não estou nada ansioso para atravessar o desfiladeiro novamente, disse uma voz. Thor interrompeu seus pensamentos, olhou e viu Elden, a poucos metros de distância, a ansiedade em seu rosto. À distância, podia-se divisar a silhueta da ponte, a passagem oriental do cânion. Centenas de soldados estavam alinhados ao longo dela. Nem eu, O'Connor acrescentou. Desta vez será diferente, Rhys disse. Nós vamos em grupo. Estaremos no território dos Wilds apenas por um curto período. Então, estaremos nos navios. É uma rota direta para os navios. Não nos aventuraremos profundamente em seu território antes de chegar ao oceano. Ainda assim, estamos além do cânion. Qualquer coisa poderia acontecer, Conval disse. O grupo ficou em silêncio e Thor ouviu o som de centenas de botas esmagando as rochas. O som da respiração ofegante de Kron, que caminhava ao lado dele. O som dos cascos dos cavalos que galopavam ao lado de alguns dos guerreiros. De onde estava, ele podia sentir o cheiro dos cavalos e do suor dos homens amedrontados. Thor não estava com medo. Ele estava entusiasmado. Nervoso, talvez. Ele estava abrumado pelas saudades de Gwyndolin. Simplesmente, pensem em quando nós retornaremos na próxima temporada. Todos nós seremos homens diferentes, O'Connor disse. Nenhum de nós será o mesmo. Se nós retornarmos, Rhys corrigiu. Thor deu uma boa olhada em todos os garotos e homens ao seu redor e pensou sobre isso. Nada seria igual. Ele sentia que o mundo estava em constante mudança ao seu redor. A cada minuto de cada dia. Era tão difícil se apegar a qualquer coisa. Ele queria congelar tudo isso, mas mesmo que tentasse fazê-lo, ele sabia que não conseguiria. Eles finalmente alcançaram a base da passagem ocidental do cânion e o grupo fez uma pausa antes de entrar na ponte. Thor podia ver o olhar de admiração e medo nos olhos de seus companheiros da Legião. Lembrou-se de quando ele tinha visto pela primeira vez aquela ponte e entendeu como se sentiam. Mesmo agora, olhando para ela por sua segunda vez, ela inspirava o mesmo sentimento de temor, medo e admiração nele. A ponte era infindável, desaparecia da vista e o abismo abaixo dela não tinha fundo. Embora a ponte estivesse cheia de centenas de soldados do rei, ele sentia que o primeiro passo que desse sobre ela seria um passo sem retorno. Todos eles passaram sobre a ponte, marchando em silêncio quando eles o fizeram. Thor sentia que as apostas se levantavam. Aquele já não era mais um exército de treinamento. Agora eles estavam deixando a proteção real do Anel. Agora eles seriam verdadeiros guerreiros, ali naquele território selvagem, onde qualquer pessoa poderia matá-los a qualquer momento. Agora era matar ou morrer. Todo mundo se juntou um pouco mais, ficando mais perto uns dos outros enquanto marchavam. E Thor podia notar como estavam ficando tensos, apertando as espadas em suas mãos. Todos estavam cada vez mais nervosos. Ventos uivantes chicoteavam-nos de todas as direções, e mais de um deles olhou sobre a borda, para em seguida se afastar rapidamente. Apesar de si mesmo, Thor olhou também e imediatamente desejou não ter feito isso. Ele viu um precipício profundo, interminável, envolto em uma névoa. Ele engoliu em seco e se perguntou pela milionésima vez sobre o poder daquele lugar. Kron ganiu e se achegou ainda mais a Thor, esfregando-se contra seus tornozelos. Eles marchavam e marchavam. Parecia que a extensão sobre o cânion duraria para sempre. Thor ouviu um grito distante e olhou para cima para ver Stófolis no alto, voando em círculos.
Ele mergulhou na direção do grupo, voando cada vez mais baixo, direto para Thor. Thor baixou a manga da camiseta e ergueu um braço, esperando que Stófelis pousasse sobre ele. Mas em vez disso, a ave mergulhou diretamente até ele e quando chegou mais perto, Thor pôde ver que ela estava carregando algo em suas garras. Parecia um rolo de papel. Enquanto o falcão se aproximava, abriu suas garras e deixou cair o objeto que voou pelos ares, caindo perto dos pés de Thor. Stófelis guinchou, bateu as asas e voou de novo. Kron correu até ele, o recolheu com sua boca e levou até Thor. Thor abaixou-se curioso e pegou o pedaço de pergaminho. — O que é isso? Hisse perguntou. — Uma mensagem, talvez, O'Connor falou. Thor segurou firme o pergaminho enquanto o abria, desenrolando-o lentamente. Ele sentia apreensão sobre o seu conteúdo, qual fosse. Claramente, era uma mensagem só para ele. Antes que ele tivesse terminado de desenrolar, viu a letra e soube de imediato de quem era. Ele o segurou ainda mais perto, protegendo-o zelosamente. Era de Gwyn. Ele lia o pergaminho, segurando-o com suas mãos trêmulas enquanto caminhava. Passarão muitos dias até que possamos ver-nos novamente. É possível que não possamos ver-nos nunca mais. Eu não consigo dizer a você como isso me faz sentir. Eu não consigo parar de pensar em você. Estou com você em suas viagens, para onde você for. Saiba que meu coração está em suas mãos. Leve-o com carinho. Pense em mim e volte para mim. Sua amada Gwyndolin. — O que é isso? Elden perguntou. — Que mensagem você segura? Corvon perguntou, intrometendo-se. Mas Thor enrolou o pergaminho e o meteu no bolso. Ele não tinha certeza de querer que os outros soubessem. — É da minha irmã? Hisse perguntou baixinho. Thor esperou até que os outros não estivessem observando e então acenou de volta. Hisse assentiu com a cabeça e em seguida voltou para a estrada. — Ela está caidinha por você, meu amigo. Espero que a trate bem. Ela é delicada e eu gosto muito dela. O coração de Thor batia mais rápido enquanto lia a mensagem dela de novo em sua mente. Era estranho, porque ele tinha estado pensando em outra coisa que não fosse nela. E perceber uma mensagem real dela, caída do céu, fez parecer que seus pensamentos tinham se convertido em realidade. Ele a amava mais do que podia dizer, em um certo sentido. Ela já estava contando os dias até o seu retorno. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que tinha algo forte ao qual se apegar. Thor não sabia quanto tempo tinha passado até que finalmente cruzaram a ponte e pisaram o solo do outro lado do cânion. Mas ele sentiu como um choque elétrico no exato momento em que deixou o anel para encontrar-se além da proteção do escudo de energia. Ele imediatamente sentiu-se desprotegido. Os outros devem ter sentido isso também, porque Thor pôde ver como ficaram muito mais tensos e levaram as mãos às suas armas, enquanto olhavam ao redor intrigados. Enquanto prosseguiam pelo caminho, marchando como se fossem um só, ouviam os ruídos de animais estranhos. Eles estavam penetrando em um bosque profundo e escuro. Coke se adiantou e encarou o grupo. Vocês devem ficar juntos, unidos como um grupo, suas armas desembainhadas. Nós moveremos como se fôssemos um só por esse bosque. Ainda temos de percorrer muitos quilômetros até chegar ao mar. Nossos navios estão esperando e prontos para embarcar. Nossos homens estão vigiando-os. O exército do Império está acampado longe demais para causar qualquer problema. Mas poderia haver atacantes isolados. Fiquem alerta. Passaram horas e horas até que o caminho se estreitou e o céu escureceu. Eles marchavam penetrando cada vez mais profundo nas trilhas tortuosas da floresta escura. Os ruídos de animais estranhos persistiam ao redor deles, e Thor se sentia constantemente em guarda. Ouviu-se um ocasional barulho de luta entre os ramos da densa vegetação, e ele e seus companheiros se encolheram mais de uma vez, mas nunca
nada os atacou. Mais horas passaram e finalmente a floresta estava terminando. À distância, Thor podia ver, com um grande alívio e com um sentimento de reverência, as ondas quebrando sobre o mar Tartúvion. Ele as ouvia de longe e já podia sentir a mudança no ar. Havia planícies abertas aqui e ali, e nenhum sinal do inimigo desde onde era possível ver. Ele deu um suspiro de alívio. Um navio de madeira enorme, com suas velas flutuando no ar. Esperava por eles, cercado por uma guarda permanente dos homens do rei. Conseguimos, O'Connor disse. Ainda não, Elden disse. Nós apenas chegamos até o navio. Ainda temos de atravessar o oceano. Isso vai ser muito pior. Ouvi dizer que a ilha está há muitos dias de barco daqui, Conval disse. As ondas do Tartúvion são supostamente mais fortes do que um homem pode suportar. Seu clima é horrível, o mar está cheio de monstros e navios hostis. Nossa jornada ainda nem começou. Thor olhou para os navios com seu porte majestoso no horizonte, as velas de um branco resplandecente como o segundo sol ao sair das nuvens. E ele sentiu uma onda de emoção. O anel já havia ficado atrás deles.